Sob o céu cinzento de Tóquio, onde a modernidade dos arranha-céus de Shinjuku encontra a tradição silenciosa dos templos escondidos, o destino tecia fios invisíveis entre duas almas solitárias. Akari era uma jovem restauradora de arte, cujas mãos delicadas tinham o dom de devolver a vida a pinturas desgastadas pelo tempo. Ela trabalhava em um pequeno ateliê nos arredores de Ueno, cercada pelo cheiro de terebintina e pelo silêncio das cores. Kaito, por outro lado, era um engenheiro civil especializado em estruturas antissísmicas, um homem cujos olhos carregavam a seriedade de quem compreende a fragilidade da terra sob seus pés. Ele era prático, lógico e raramente se permitia sonhar acordado. O primeiro encontro aconteceu em uma tarde chuvosa na icônica travessia de Shibuya. Em meio à multidão frenética, os guarda-chuvas transparentes formavam um mar plástico sob os neons vibrantes. Akari carregava uma moldura antiga e pesada, protegida por camadas de plástico bolha. Ao tropeçar na calçada molhada, a moldura escorregou de suas mãos, mas antes que atingisse o asfalto, mãos firmes a seguraram. Oh, muito obrigada. Eu estava distraída com a pressa. Sinto muito pelo susto. Não se preocupe. Seria uma pena se algo tão antigo se quebrasse por causa de uma poça de água. Você está bem? Não machucou o pulso? Akari olhou para cima e encontrou os olhos de Kaito. Havia neles uma calma que contrastava com o caos da cidade. Naquele instante, o barulho dos carros e os anúncios gigantes nos telões pareceram desaparecer. O tempo, por um breve segundo, parou para permitir que o destino registrasse aquela conexão. Estou bem, obrigada. Eu trabalho logo ali, no Museu de Ueno. Estava levando esta peça para uma análise urgente. Eu conheço o caminho. Se você me permitir, posso carregar isso para você até a estação. O peso parece estar forçando seus ombros e a chuva só vai piorar nos próximos minutos. Akari, que normalmente seria cautelosa com estranhos, sentiu uma confiança imediata. Eles caminharam lado a lado, conversando sobre coisas triviais, mas sentindo uma profundidade que nenhum dos dois sabia explicar. Kaito descobriu que Akari amava o pôr do sol visto do topo do edifício da prefeitura, e Akari descobriu que Kaito passava noites estudando como proteger a cidade que tanto amava de desastres naturais. Os meses se passaram e os encontros tornaram-se rituais. Eles se encontravam nos fins de semana para caminhar pelo Parque Shinjuku-gyoen, onde as cerejeiras em flor criavam um tapete rosa sob seus pés. A relação deles era construída em silêncios confortáveis e confissões feitas à luz de lanternas de papel em pequenos izakayas. Akari, às vezes eu sinto que meu trabalho é uma luta constante contra o inevitável. Construímos paredes e reforçamos aço, mas a natureza tem uma força que não podemos conter totalmente. Você não luta contra a natureza, Kaito. Você luta para dar às pessoas mais tempo. O tempo é o presente mais precioso que alguém pode oferecer. Assim como eu restauro uma pintura para que as gerações futuras possam vê-la, você protege a vida para que as pessoas possam continuar amando. Kaito pegou a mão de Akari. Ele sentiu que, por trás daquela mulher delicada, havia uma força imensa. Ele prometeu a si mesmo que, não importava o que acontecesse, ele seria o escudo dela. No entanto, a vida em Tóquio é marcada pela consciência constante de que o chão pode se mover a qualquer momento. Em uma tarde quente de verão, enquanto o sol dourava os vidros das janelas do ateliê de Akari, o alarme de terremoto nos celulares de toda a cidade começou a soar simultaneamente. Era um som estridente, um lamento eletrônico que precedia o desastre. Kaito, você está ouvindo isso? Kaito estava no escritório, a quilômetros de distância, mas eles estavam em uma chamada de vídeo terminando de planejar o jantar daquela noite. O rosto de Kaito empalideceu instantaneamente. Akari, saia daí agora. O sinal indica uma magnitude sem precedentes. Vá para a área aberta do parque, não fique perto dessas prateleiras de molduras. Antes que Akari pudesse responder, o primeiro tremor atingiu. A terra rugiu como uma fera ferida. O ateliê começou a balançar violentamente. Quadros caíam das paredes, e o som de vidro se partindo preenchia o ar. Akari gritou enquanto tentava se equilibrar. Akari, fale comigo. Eu estou indo buscar você. Não desligue. A conexão caiu.
O sistema de energia da cidade falhou, mergulhando partes de Tóquio em um caos de alarmes e poeira. Kaito não hesitou. Ele sabia que o prédio onde Akari trabalhava era uma construção antiga, uma das poucas que ainda não haviam passado pela renovação estrutural que ele mesmo vinha defendendo na prefeitura. Kaito correu pelas ruas, ignorando a própria segurança. Ele viu prédios racharem e pessoas correndo em pânico. O cheiro de gás e o som de sirenes dominavam o ambiente. Quando ele finalmente chegou ao ateliê de Akari, seu coração parou. A fachada de tijolos antigos havia desabado parcialmente, bloqueando a entrada principal. Akari. Akari, você pode me ouvir? Ele começou a remover os escombros com as próprias mãos, ignorando o sangue que começava a escorrer de seus dedos cortados por pedaços de vidro e metal. Do lado de dentro, ele ouviu um gemido fraco. Kaito. Eu estou aqui. Estou preso embaixo da mesa de restauração. Aguente firme. Eu vou tirar você daí. Não se mova, a estrutura está instável. Kaito conseguiu abrir uma fenda entre as vigas caídas e se arrastou para dentro do espaço escuro e empoeirado. Ele encontrou Akari. Ela estava protegida pela robusta mesa de carvalho, mas uma viga de concreto acima deles estava cedendo, sustentada apenas por um pilar de madeira que ameaçava estalar a qualquer momento. Você veio. Você realmente veio. Eu prometi que seria seu escudo, não prometi? Mas Akari, escute com atenção. O segundo tremor vai acontecer. Eu sinto a pressão no solo. A viga acima de nós não vai aguentar o próximo solavanco. Ele olhou ao redor desesperadamente. Não havia tempo para resgate profissional. O solo começou a vibrar novamente, o prenúncio de uma réplica poderosa. Kaito percebeu que a viga de concreto estava inclinada diretamente sobre onde Akari estava presa. Se ele tentasse puxá-la agora, o movimento faria tudo desabar sobre ela. Akari, eu vou levantar a base dessa viga com o macaco hidráulico manual que trouxe da mochila de emergência do carro, mas eu preciso que você rasteje para fora no exato segundo em que eu der o sinal. Eu vou segurar o peso com meu corpo para ganhar os segundos extras que o macaco não vai suportar. Não, Kaito. É perigoso demais. A estrutura vai cair sobre você. Se eu não fizer isso, ela cai sobre você agora. Eu não posso permitir que o mundo perca a sua luz. Você tem tantas pinturas para restaurar, Akari. Você tem uma vida inteira para embelezar este mundo. Eu não quero um mundo onde você não esteja. Você estará viva, e isso é tudo o que importa para mim. Quando eu gritar, corra em direção à luz da fenda. Não olhe para trás. Prometa-me que não vai olhar para trás. O segundo tremor atingiu com força total. O teto do ateliê gemeu sob a pressão. Kaito posicionou-se sob a viga, usando toda a força de seus ombros e pernas, apoiado por uma ferramenta de metal que ele forçou contra o concreto. Seus músculos gritavam de dor, e o suor misturava-se ao sangue em seu rosto. Agora, Akari. Vá. Agora. Akari hesitou por um milésimo de segundo, mas o olhar de comando e amor nos olhos de Kaito a impulsionou. Ela rastejou com agilidade, passando por baixo da massa de concreto que Kaito sustentava com um esforço sobre-humano. No momento em que ela atravessou a abertura para o lado de fora, a estrutura final cedeu. Kaito. Um estrondo ensurdecedor ecoou enquanto o restante do teto desabava. Uma nuvem espessa de poeira subiu, obscurecendo tudo. Akari caiu de joelhos no asfalto, gritando o nome do homem que amava. O silêncio que se seguiu foi mais doloroso do que o próprio terremoto. Horas se passaram. Equipes de resgate chegaram ao local, trabalhando incansavelmente sob holofotes potentes enquanto a noite caía sobre uma Tóquio ferida. Akari recusou-se a ser levada para o hospital. Ela permaneceu ali, coberta por um cobertor térmico, com os olhos fixos nos escombros. Quando os bombeiros finalmente removeram a viga principal, encontraram Kaito. Ele estava inconsciente, soterrado por camadas de detritos, mas a mesa de carvalho e o ângulo em que ele se posicionou criaram um pequeno bolsão de sobrevivência, embora ele estivesse gravemente ferido. Ele está vivo? Por favor, digam que ele está vivo. O paramédico verificou o pulso e, após um momento de tensão insuportável, assentiu com a cabeça. Oh, graças a Deus. Kaito, por favor, volte para mim. Kaito foi levado às pressas para a cirurgia.
Akari passou os dias seguintes em um banco de hospital, rezando em cada santuário que encontrava no caminho. Ela percebeu que o sacrifício dele não era apenas um ato de heroísmo, mas a expressão máxima de um amor que transcendia a lógica e o medo. 2 semanas depois, o sol de Tóquio brilhava novamente, refletindo-se nas janelas limpas dos prédios que resistiram. Akari entrou no quarto de hospital carregando um pequeno buquê de flores de cerejeira artificiais, já que a temporada havia acabado. Kaito estava acordado, embora pálido e com o braço engessado. Você desobedeceu a minha regra. Eu disse para não olhar para trás. Eu nunca poderia deixar de olhar para você. Você salvou minha vida, Kaito. Mas mais do que isso, você me mostrou que o amor é a única estrutura que nenhum terremoto pode derrubar. Eu faria tudo de novo. Ver você aqui, segura, é a única restauração que realmente importa para mim. Nós vamos reconstruir tudo, Kaito. O ateliê, os nossos sonhos. E vamos fazer isso juntos. Não importa quantas vezes o chão trema, eu estarei segurando a sua mão. Kaito sorriu, um sorriso fraco, mas cheio de uma paz que ele nunca havia sentido antes. Ele entendeu que, embora passasse a vida tentando prever desastres, a única coisa que ele não pôde prever foi a força avassaladora de encontrar alguém por quem valesse a pena dar a vida. Eles ficaram em silêncio, observando a silhueta da Tóquio que treia ao longe. A cidade estava se recuperando, assim como eles. O amor deles, forjado no fogo da crise e fortalecido pelo sacrifício, era agora a obra de arte mais preciosa que Akari já havia protegido. Tóquio continuava pulsando, vibrante e resiliente, uma testemunha silenciosa de que, no coração do caos, o destino sempre encontra uma maneira de unir aqueles que se pertencem. Os anos passariam, e as cicatrizes nos braços de Kaito seriam lembretes constantes daquela tarde de verão. Mas para Akari, elas não eram marcas de dor, eram medalhas de honra de um homem que amou além dos limites da razão. E assim, entre as luzes e as sombras da grande metrópole, a história deles tornou-se uma lenda urbana sussurrada entre os amantes que passeiam por Shibuya, a história do engenheiro que segurou o peso do mundo para que sua amada pudesse continuar a pintar o futuro. Nesta história emocionante de estilo dorama, acompanhe a jornada de 2 estranhos unidos pelo destino que descobrem o verdadeiro significado do sacrifício. Entre os escombros de uma cidade ferida, a força do amor se torna a única esperança de sobrevivência e reconstrução. Um conto profundo sobre resiliência, encontros marcados pelas estrelas e a coragem de proteger quem amamos acima de nossa própria vida. Prepare-se para uma reviravolta que mudará para sempre a visão de Akari sobre o tempo e a eternidade.